Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula, que iremos tratar sobre os princípios norteadores dos nossos estudos em políticas de saúde. Nessa aula, nós iremos ver a unidade 1, que corresponde ao módulo 1, 2 e 3 da apostila de vocês. O tópico da nossa aula será evolução das políticas de saúde no Brasil. Por que estudar políticas de saúde? Qual é o propósito dessa disciplina, né? O nosso objetivo é fomentar em vocês o conhecimento acerca das políticas de saúde no país, no que se refere à evolução histórica e aos princípios utilizados atualmente, que são norteados pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e desenvolver habilidades práticas para que vocês possam aplicar no dia a dia no trabalho no serviço público de saúde, numa comunidade, na inserção profissional de vocês. Então, o nosso propósito do estudo de políticas públicas é desenvolver o conhecimento e fomentar a habilidade de lidar com as questões cotidianas no que se refere ao cuidado de saúde no país. Na nossa aula, nós iremos ver um processo histórico de construção da concepção de saúde adotada atualmente. Então, iremos passar pelas contribuições históricas, as influências dos aspectos sociais, econômicos e políticos, a importância do nosso regime ditatorial, da era da ditadura no Brasil, assim como uma compreensão da nova concepção de saúde, formulada a partir de todo esse processo de evolução histórica. Bom, como vocês já devem ter ouvido falar, né, já conhecem esse processo de evolução histórica, o Brasil, de 1500 a 1808, foi marcado por um período de colonização europeia, né, no qual se marcou pela presença de alguns europeus no país na tentativa de disciplinação e de controle dos nossos nativos, dos índios, né. Nessa época, a atenção à saúde era fundamentada pelos princípios indígenas que existiam no país, não tínhamos tanta interferência europeia. Essa interferência europeia no que se refere à saúde aconteceu a partir de 1808, com a chegada da família real ao país, né? Quando a família real chega no Rio de Janeiro, começa essa transformação social no que se refere à preocupação e à assistência para com a saúde. A família real, ao se instalar no Rio de Janeiro, principalmente, demandou de uma organização social, de uma organização econômica, social, urbana da região no qual ela se instalava. Uma vez que veio com a família, né, um tanto de pessoas, um número significativo de pessoas que demandavam dessa organização, tanto econômica quanto habitacional e etc. Sobretudo, uma organização sanitária, um controle sanitário para que as manifestações de doenças, de infecções pudessem ser controladas. Então, a partir daí, a questão da saúde, do movimento para com o cuidado da população começou a ser desenvolvido. Tínhamos a principal preocupação, então, de controle sanitário, principalmente dos navios que desembarcavam nos portos do Rio de Janeiro. Esse controle sanitário dessa população que vinha e da população também que saía do país. Essa preocupação continuou sendo aprimorada no decorrer do processo histórico, né, com determinantes e marcadores específicos. Na chamada República Velha, que foi de 1897 a 1930, outras atitudes, outras demandas começaram a ser exploradas pelos governadores, pelos gestores dos nossos estados brasileiros, né? Nessa época, o controle sanitário, a organização de saúde ainda estava a cargo do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores. Não existia nessa época ainda o nosso chamado Ministério da Saúde, né? Ficava a cargo de outros ministérios a execução dessas atividades. E, mais uma vez, as ações principais se destinavam a saneamento básico e combate a endemias que assolavam a população de modo massificado, né, em massa, com um grande número populacional. Utilizávamos nessa época o modelo campanhista de ações em saúde, que nós iremos ver um pouquinho mais à frente na nossa unidade. Nesse período, a gente observa uma preocupação da organização em saúde populacional mais voltada para a manutenção do nosso modelo econômico agrário exportador.
Então, nós tínhamos por detrás de todas as ações de saúde uma preocupação, na verdade, de manter o nosso nível de exportação de produtos. Não tanto com a preocupação populacional, mas sim com uma preocupação econômica, uma vez que o país estava em pleno desenvolvimento, né, começando a engajar nesses processos de desenvolvimento econômico. Nessa época, se prevalecia a nossa produção agrária. Nós produzíamos produtos, principalmente café, e esses produtos eram exportados para os outros países. E isso justifica também a preocupação com a salubridade, com o saneamento dos portos, uma vez que essa era a porta de entrada e porta de saída dos nossos produtos para os outros países, o que financiava os nossos gastos econômicos. No início do século XX, nós tivemos um desenvolvimento significativo da economia. Então, a economia do país se desenvolveu de forma importante. No entanto, nós tivemos, junto com esse crescimento econômico, uma crise no que se refere às condições socioeconômicas, principalmente direcionadas pelo aumento das epidemias. Né? Então, tínhamos um crescimento econômico, um crescimento industrial no país, mas também um crescimento de doenças, de epidemias. E isso estava atrapalhando o desenvolvimento econômico, uma vez que os nossos trabalhadores estavam adoecendo. Então, precisávamos criar estratégias, criar meios de controle dessas patologias, dessas doenças, para que tivéssemos trabalhadores saudáveis. A partir daí, se começou a instaurar no país iniciativas mais governamentais, né, ministérios e organizações mais estruturadas a fim de promover essa saúde. Foi então que Oswaldo Cruz, um importante pesquisador na saúde na época, foi chamado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, pelos governantes da época, para assumir essa organização sanitária do país. Mais especificamente no Rio de Janeiro, onde se norteavam essas transações econômicas, mas que isso pudesse se expandir para todo o território nacional, que foi o que aconteceu. Então, Oswaldo Cruz assume a direção do Departamento Federal de Saúde Pública e toma algumas iniciativas que foram, por um viés, consideradas relevantes, importantes para o desenvolvimento da saúde, e por outro viés, considerada como uma afronta, um atentado com a dignidade humana, que a gente vai entender. Dentre as ações de Oswaldo Cruz, que foi um importante sujeito na história do nosso desenvolvimento de políticas de saúde, nós podemos ressaltar a preocupação inicial dele de combate à febre amarela, né, com as infecções, para isso, utilizando estratégias de desinfecção das casas, e essa estratégia era norteada pelas forças militares, né, não eram por profissionais da saúde. Então, Oswaldo Cruz reuniu uma equipe de militares, e esses militares invadiam as casas para que fizesse a desinfecção dessas casas. Então, queimavam colchões, queimavam roupas, para que pudesse promover um saneamento. No entanto, isso não era levado à população, essa intenção não era colocada à população. E a população entendeu isso como uma invasão, como uma agressão, né, como um propósito governamental que não se entendia o motivo. E isso provocou progressivamente uma série de revoltas populacionais em função dessas medidas. É importante a gente entender que essa medida de Oswaldo Cruz foi uma medida importante, né? A gente sabe que hoje a desinfecção, a limpeza das cidades, o saneamento básico é extremamente importante para a manutenção da saúde. No entanto, a nossa crítica é a forma como essa desinfecção foi desenvolvida a comando de Oswaldo Cruz. A próxima etapa, né, o próximo passo tomado por Oswaldo Cruz foi a estipulação da vacinação obrigatória. Se tornou obrigatória a vacinação contra a varíola, antivaríola, né, na população, uma vez que essa era uma condição de saúde que assolava grande parte da população. E essa vacinação, como o procedimento anterior, foi uma vacinação forçada, uma vacinação obrigatória. E isso gerou um movimento que a gente conhece como Revolta da Vacina, que foi um movimento popular de revolta para com aquele procedimento de saúde adotado de forma rigorosa, né? As pessoas, elas eram seguradas à força e a vacinação era feita por intermédio do exercício militar, pela força. Então não se entendia o propósito, por que dessa vacinação, o que é essa substância que está sendo injetada no corpo da população. Então, naturalmente, isso causou
uma revolta muito grande populacional, sendo essa revolta extremamente importante para o desenvolvimento da participação comunitária nas elaborações de saúde futuramente, que a gente vai discutir daqui a pouco. Outras duas importantes contribuições de Oswaldo Cruz para um novo direcionamento de saúde foi a organização da Diretoria Geral da Saúde Pública e o registro demográfico, que significa elaborar estratégias de saúde baseadas nas necessidades populacionais. O SUS, como a gente vai conhecer nas próximas aulas, eles se fundamentam no que a população necessita, qual é a real necessidade da comunidade. E isso começou a ser investigado aqui, com Oswaldo Cruz, quando ele faz um levantamento para diagnosticar a comunidade, diagnosticar as necessidades e assim implantar um sistema de saúde, né, uma estratégia de saúde que fosse apropriada. Carlos Chagas foi um importante sujeito histórico, sucessor de Oswaldo Cruz nas nossas inserções em saúde no Rio de Janeiro e promoveu articulações políticas e articulações práticas importantes para o desenvolvimento da saúde pública, sendo uma organização mais diretiva do Departamento Nacional de Saúde, o desenvolvimento de propagandas e educação para com as iniciativas de saúde, sendo que essa era uma das maiores críticas no que se refere ao período direcionado por Oswaldo Cruz. Então, Carlos Chagas tentou promover a organização daquilo que era anteriormente reconhecido como um problema, né? Então, se desenvolvia campanhas e orientações e informações para com a comunidade, para que se evitasse essa resistência anteriormente vivenciada para com as estratégias de saúde. E o desenvolvimento de uma assistência hospitalar, a criação e o desenvolvimento das nossas instituições hospitalares, para que esses lugares pudessem ser instituições para receber uma demanda populacional mais crítica, né? Digamos assim, uma proposta de cura de uma doença já instalada, que é hoje um dos modelos importantes nossos, né, a utilização de unidades hospitalares. Então, de modo geral, nós temos esse processo histórico instalado até então no país, sendo a época do Brasil colônia, né, marcada pela chegada da família real e a necessidade de controle sanitário, a época da República Velha, no qual se instala um modelo campanista, principalmente demarcado por Oswaldo Cruz e por Carlos Chagas, e o desenvolvimento de saneamento e combate a epidemias, aí a gente já tem os princípios de uma atenção à saúde fundamentada na prevenção, e o início do século XX, com a instalação das medidas de Oswaldo Cruz e a criação de campanhas de vacinação, que vai ser uma das propostas mais usuais no país hoje. O processo de industrialização, a partir do momento em que o processo de industrialização, em meados do século XX, começa a ser mais ativo no país, nós temos alguns desenvolvimentos históricos acompanhando no que se refere à evolução de saúde. Então, o processo de criação de indústrias, né, o país ele deixa de ser direcionado economicamente para uma política agrária e começa a construir indústrias nos centros urbanos. Traz uma necessidade de população, de trabalho, de pessoas qualificadas dentro dessa indústria. Com isso, a gente tem uma urbanização crescente. Há uma tendência da população da zona rural, que se atinha ao trabalho agrário, a migrar para as cidades para ocupar esses espaços em indústrias. Isso sem nenhuma garantia trabalhista. Nós não tínhamos nenhum direito trabalhista assegurado a esses trabalhadores. No entanto, a população brasileira, a população que se instalava nesses principais centros urbanos, não dava conta dessa demanda industrial, né? O trabalho começou a se desenvolver de forma eminente e não tínhamos sujeito suficiente para ocupar esses cargos. Com isso, tivemos uma importação de trabalhadores, principalmente da Europa, né? Sujeitos vindos da Europa começaram a desembarcar nos centros urbanos nacional e ocupar esses cargos. E esses sujeitos, vindo da Europa, tinham conhecimento de leis trabalhistas, né? Uma vez que isso já havia sido desenvolvido na Europa. Chegando no Brasil e se deparando com uma realidade totalmente
destoante da europeia, eles começaram a promover, junto aos grupos trabalhistas, algumas lutas, algumas reivindicações para com a garantia de seus direitos. E aí a gente tem os primeiros movimentos trabalhistas nacionais em reivindicação a acesso à saúde e à previdência social, inicialmente a esses dois princípios, a esses dois eixos. Então, esse momento histórico é muito importante, porque ele demarca essa instigação populacional para com o acesso aos seus direitos trabalhistas. Né? Então, a gente tem esses europeus, sobretudo os italianos, tendo conhecimento dos seus direitos e levando esses questionamentos, essas lutas para com a classe trabalhadora do país. Esse movimento, essa luta, desencadeou na criação de uma legislação, de uma instituição extremamente importante para a nossa realidade trabalhista nacional, que foi a denominada CAPES. Né? O que seriam as CAPES? Caixas de Aposentadorias e Pensões. Foi a primeira iniciativa governamental que garante à população trabalhadora, né, garante aos trabalhadores, acesso a serviços de saúde e a serviços de previdência social, de aposentadoria. Né? Então, foi o primeiro documento em que institui isso enquanto um direito dos trabalhadores. Quais são as características desse instrumento? Né? Foram instrumentos organizados pelas empresas privadas, então não era uma instituição, uma legislação específica do Estado ou do governo. As próprias empresas formavam esses direitos dos cidadãos. Né? Então, obviamente, que dentro dessas propostas estavam embutidos os interesses empresariais, não apenas os interesses dos trabalhadores. Então, não atendia tão amplamente o que necessitava a população trabalhadora. O contribuinte recebia garantia de benefícios como aposentadoria e assistência médica, e essa assistência era destinada apenas para trabalhadores contribuintes, ou seja, trabalhadores que possuíam carteira assinada. Os que não possuíam não tinham direito a acesso a esses serviços de saúde. Após a criação das CAPES, como eu já disse para vocês, um tanto de críticas começou a surgir, principalmente por esse controle institucional por parte das empresas. Né? As empresas, nessa tentativa de dar ao trabalhador acesso aos direitos, garantiam, em primeiro lugar, seus interesses econômicos. Então, a população trabalhadora continuou insatisfeita com essas medidas da CAPES. Com essas insatisfações, né, esses movimentos de insatisfação, levou à criação de um novo instituto, de uma nova modalidade que desse aos trabalhadores esse direito, esse acesso à assistência social e à saúde. E esse novo instituto foi os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, que foi criado em 1933, então um bom tempo depois da criação da CAPES. E esses IAPs, eles tinham uma caracterização um pouco diferenciada. A principal diferença entre os dois é que os IAPs eles eram organizados por uma categoria profissional, não mais pela empresa, ou seja, os IAPs eles correspondiam à necessidade de cada grupo profissional, né, uma vez que eles eram vinculados aos sindicatos profissionais. Então, garantias de acesso à saúde e à previdência dos trabalhadores das empresas, têxtil das empresas, outras empresas industriais e etc. Então, tinham essa caracterização específica, respeitava mais as peculiaridades de cada fazer profissional. E tinha uma maior participação de Estado, ou seja, as empresas privadas não tinham tanto poder no que se refere à organização desse direito trabalhista. O direito trabalhista era garantido mais pelo Estado do que pela empresa privada. E isso dá um acesso maior e um acesso mais qualificado aos serviços de saúde, de previdência social e de aposentadoria. Até então, como que estava a realidade nacional no que se refere a essa assistência à saúde? Né? De que forma isso se configurava até o presente momento histórico? Nós tínhamos uma centralização da assistência à saúde em alguns setores específicos, principalmente setores privados. Tínhamos o tratamento de enfermidades específicas, então nós estávamos preocupados em cobrir uma demanda que era pontual, que era específica da população. Não pensávamos em prevenir ou promover saúde, pensávamos em curar patologias já instaladas. Esse detalhe é importante para na próxima unidade a gente entender o que muda na concepção de SUS. E os médicos, eles eram excluídos de decisões sanitárias.
Então, até então, o panorama atual de assistência à saúde se configurava dessas três formas. Em 1930, tivemos um importante marco nacional, que foi a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Quando Getúlio Vargas assume o poder nacional, ele institui uma política de privação de liberdade, uma política não participativa da comunidade e dos outros órgãos institucionais, né? Ele fecha a Assembleia Legislativa, ele cancela a votação presidencial, então ele toma uma série de medidas de controle dessa participação comunitária nas propostas de políticas públicas. Mas ele cria também medidas importantes para garantir esse acesso populacional aos serviços de saúde. Quais foram essas medidas importantes? Né? Criação do Ministério do Trabalho e imposição de leis trabalhistas. Essas leis, elas nortearam um desenvolvimento importante no que se refere à garantia dos direitos. No entanto, elas eram impostas, né? Não havia uma participação comunitária, uma participação de trabalhadores para a formulação dessas leis, não. Elas eram criadas pelo Estado e aplicadas diretamente aos trabalhadores. Getúlio Vargas instituiu um modelo médico, um modelo de assistência centrado em grandes hospitais, em equipamentos sofisticados e um caráter curativo. Então ele reforçou aquela perspectiva que nós vimos anteriormente, de saúde voltada para a cura de doenças, para o cuidado com doenças já instaladas. Não pensávamos numa proposta de saúde ampliada, num conceito de saúde ampliado. Saúde era ausência de doenças. Então nós precisamos de promover a cura dessas doenças que já estão instaladas. Com isso, se cria no país dois modelos diferentes de atenção à saúde. Se cria o modelo de atenção à saúde pública, voltado para um caráter de desenvolvimento de campanhas, aquele lá inicialmente desenvolvido por Carlos Chagas, né? Se mantém esse modelo, e também se investe no modelo de assistência médica, que é o que sofreu, né? que tem uma maior influência nesse estado governamental, nesse período governamental, que é o caráter curativo, né? Voltado para uma assistência médica hospitalar curativa. Esse modelo faz com que outras instituições que foram importantes sejam construídas em substituição às nossas CAPs e aos nossos IAPs. Então, os IAPs, né, que eram institutos de aposentadorias e pensões formulados para cada grupos de trabalhadores, se unam e formam o nosso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que garantia acesso a serviços de saúde e previdência social à população trabalhadora. E, sucessivamente, os nossos INPS se transformam em Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que tem uma caracterização um pouco diferenciada, com a intenção de ser mais ampla, de ser mais abrangente, no que se refere à garantia desses direitos populacionais. Então, no que se refere aos nossos INAMPs, nós temos um instituto que destina-se a prestar assistência médica a todos os seus associados, ou seja, as pessoas que eram conveniadas à Previdência Social, que possuíam carteira assinada, pagavam seus impostos e as contribuições para com o governo, construção de muitos hospitais e contratação de serviços privados. Então, isso caracterizava a nossa assistência. Vocês podem observar que a assistência ela não se direcionava para serviços públicos de acesso gratuito, elas estavam sempre vinculadas à capacidade de vínculo empregatício da nossa população. Então, como estou dizendo para vocês, assim, quem tinha acesso a esses serviços ou essas garantias de direito até então estipulados? Quem podia participar disso, né? Quem estava incluído nos INAMPs e no INPS? Eram as pessoas que podiam pagar, porque nós tínhamos a criação e o investimento em construção de serviços particulares, então tínhamos clínicas, tínhamos hospitais particulares, quem tinha recurso financeiro podia pagar, tinha acesso a esses serviços. Os que tinham o INAMPS, ou seja, as pessoas que tinham vínculo empregatício formal, que trabalhavam nas indústrias nacionais com carteira assinada e sucessivamente contribuíam com os impostos federais, e os que não tinham acesso. Não tínhamos o meio termo no que se refere a essa assistência, né? Ou você paga ou você trabalha. Senão, você não tem nenhum acesso à saúde no país. Essa era a caracterização da nossa assistência no país até então.
Em 1964, tivemos um movimento político importante no país, que foi o golpe militar, né, no qual o poder militar assume o sistema organizador do nosso país e começa a governar os moldes do militarismo, as nossas ações país, né, de Brasil. O golpe militar, ele traz importantes colocações no que se refere a esse movimento de construção de políticas públicas. Quais são esses movimentos, né, que foram desencadeados nesse período militar no país? Foi a adoção de políticas voltadas para a população urbana, né, seguindo o mesmo propósito de desenvolvimento econômico, uma vez que nós estávamos no auge de uma industrialização, o investimento estava totalmente voltado para essa população urbana. Os centros urbanos devem ser as nossas preocupações, devem ser alvo das nossas preocupações na época, porque eles mantêm a economia do país. Tivemos uma contribuição automática de todos os nossos trabalhadores, então eu não tinha o direito à escolha de participação, de contribuição com o INAMPS. Eu era obrigado. A partir do momento que eu estou empregado, que eu tenho um vínculo empregatício formal no país, eu vou contribuindo. E isso é importante para a gente entender o quanto essas contribuições foram importantes para a economia do país. Uma vez que eu tenho um número de trabalhadores alto, eu tenho um número de contribuintes alto, e eu tenho uma arrecadação econômica alta. Então, aí a gente tem um desenvolvimento econômico importante no país, principalmente por essa arrecadação da Previdência Social. Temos um sistema de saúde precário, uma vez que não se investia em instituições públicas, só investia em instituições particulares. Então, como nós tínhamos um número grande de população com direito ao acesso a esses serviços, e a inexistência desses serviços, tínhamos uma assistência precária, né? Não criamos condições de atender adequadamente toda essa classe trabalhadora. E qual foi a decisão do governo? Investir ainda mais nos serviços privados. Não se pensou na proposta de construção de serviços públicos, e sim no investimento na compra de serviços privados, que foi essa última caracterização de privilegiar o setor privado através da compra de serviços de assistência médica. Então, investimos justamente nisso, nessa compra de serviços privados, né? Com isso, construímos no país o desenvolvimento do chamado complexo médico-industrial. O que é isso? É dar à categoria médica, à categoria hospitalar, um importante espaço econômico no país. Criamos um privilégio para com a iniciativa privada, né? Ela se tornou mais importante do que as iniciativas públicas no que se refere à assistência, uma capitalização desses grupos, ou seja, né, a capitalização de hospitais, de instituições e de profissionais privados, e o aumento do consumo de medicamentos e equipamentos médicos hospitalares. E isso, futuramente, vem causar uma crise na economia do país, uma vez que esses gastos se tornam insustentáveis em um determinado momento histórico. E aí, nesse momento, né, nesse período histórico, começamos a pensar na possibilidade de acesso aos serviços de saúde à população rural. E nós temos a criação do chamado Fundo Rural, que é uma instituição, um meio político que dá direito à população trabalhadora da zona rural, né, à produção agrícola, aos trabalhadores da produção agrícola, o acesso a determinados serviços de saúde. No entanto, esses acessos não eram os mesmos da população de carteira assinada, eram acessos mais restritos, né, mas isso significou um avanço, né, o sistema governamental se atentou para uma outra camada populacional, para um outro grupo de trabalhadores tão importantes quanto os grupos que trabalhavam nas indústrias. No final do período ditatorial, né, tendo em vista que o período ditatorial no Brasil foi até 1982, nós tivemos uma significante crise econômica e uma crise da Previdência, por aqueles motivos que a gente já conversou anteriormente, né? Um aumento significativo no número de trabalhadores e um não acompanhamento desse aumento de instituições de saúde, cuidados de saúde e de previdência que cobrisse a essa camada populacional. Então, começamos a desenvolver uma crise no que se refere à assistência à saúde e à previdência no país. Com isso, criamos um programa que trouxe propostas muito importantes para a evolução do pensamento em saúde pública no país,
que é o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, o chamado PrevSaúde. Esse programa, ele trouxe uma elaboração teórica de alguns princípios que foram muito significativos. Quais eram? Quais eram os pontos mais positivos desse programa? Né? O desenvolvimento da ideia da necessidade de uma atenção primária, né? Começamos a falar de uma atenção à saúde antes da instalação de uma doença propriamente dita, né? De trabalhar a possibilidade de construir saúde na população e não só construir meios de cura de doenças especificamente. Ou seja, não resolver os problemas depois deles já terem sido instalados, mas pensar uma prevenção desses problemas. O PrevSaúde nos levou a pensar na importância da participação comunitária, que foram aquelas ideias inicialmente desenvolvidas por Oswaldo Cruz, lá atrás, mas que agora se torna um projeto, um programa governamental, se torna uma ideia mais formulada, mais direcionada para um acesso à saúde. Tivemos o princípio de regionalização e hierarquização da atenção, princípios de referência e contrarreferência e integração das ações preventivas a ações curativas. Então, o PrevSaúde nos trouxe um avanço no que se refere à mudança de concepção de saúde. A saúde deixou de ser entendido apenas como uma ausência de doenças. Nós começamos a desenvolver a intenção, eu digo intenção porque não chegamos a concretizar isso de fato, né? Mas a intenção de desenvolver programas de manutenção da saúde, que é o que a gente chama atualmente de promoção de saúde. Então, esse programa ele traz essas ideias extremamente importantes e significativas no âmbito de políticas públicas nacionais. No entanto, o ponto negativo é que o PrevSaúde não chegou a ser executado. Ele sofreu grande repressão dos representantes econômicos da época, né, os donos das indústrias, os donos dos hospitais, os representantes dos setores privados, porque ele instauraria uma defasagem no que se refere à lucratividade desses programas. Né? Se a gente está pensando em construir no país um programa para promover saúde e diminuir a necessidade de cura dessas doenças, automaticamente a gente vai deixar de ter uma procura tão grande nesses centros de tratamento de saúde. E isso cria uma revolta no que se refere à economia para com o setor privado. Então, o setor privado, nesse momento histórico, ele embarrera a instalação do programa de saúde. Mas, de qualquer forma, o PrevSaúde, ele nos trouxe esse avanço no que se refere à construção de uma nova concepção, de se pensar a saúde sobre um outro aspecto, sobre um outro viés. Nós estávamos falando do fim da ditadura, como disse anteriormente, de uma mudança governamental importante. Então, nesse período, a gente já percebe socialmente uma insatisfação muito grande com o governo militar, com as atitudes dos militares, principalmente no setor de saúde. Então, temos no país o levantamento, a instalação de revoltas e de lutas de operários, de universitários, de professores universitários, de diferentes camadas populacionais, reivindicando uma reformulação política no país. Estávamos falando de acesso ao governo, estávamos falando de interferência com a criação do nosso sistema presidencialista, estávamos falando de uma revolta, de uma reivindicação para com o sistema político de forma geral, não específico. Né? Com isso, veio revoltas e solicitações de mudanças no que se refere às políticas de saúde e à política de assistência social também. Mas, de modo amplo, estávamos falando de uma mudança governamental, de uma mudança drástica no que se refere à forma como o país estava sendo gerenciado. E aí temos as nossas chamadas movimentos sanitários, que nós já discutimos, os movimentos dos operários, deflagrados principalmente no ABC Paulista, e as diretas já, né, que eram reivindicações populacionais para com eleições diretas para a presidência do país. Esses movimentos levaram uma série de medidas, construção de uma série de medidas governamentais. E uma das medidas importantes para essa nova configuração da atenção à saúde foi a realização das conferências nacionais de saúde, principalmente uma conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que elaborou propostas fundamentais para a construção do SUS.
né, a oitava conferência e os outros movimentos que cercearam essa conferência também trouxeram propostas práticas, propostas objetivas para um novo direcionamento de saúde. Mais especificamente, a oitava conferência, ela trouxe a adoção de um conceito mais ampliado de saúde, que se refere a esse conceito de saúde não preso a uma ausência de doença, mas sim uma promoção de saúde, uma prevenção de instalação de doenças. Então, se compreende a saúde como um modo geral, incluindo, inclusive, os aspectos sociais, emocionais, espirituais, contextuais, como fenômenos importantes para a formação da saúde do cidadão. Então, a saúde, além de não ser mais compreendida como uma ausência de doença, ela não se refere somente à saúde pública, à saúde física mais. Ela se refere a uma saúde do sujeito, levando em consideração todos os integrantes, todos os seus fatores que constituem o bem-estar do sujeito. A Conferência Nacional de Saúde também traz um reconhecimento da saúde como um direito de todos e dever do Estado, que futuramente, né, um tempo depois, vai ser concretizado na nossa Constituição Federal, vai ser formulado na Constituição, mas a proposta já havia sido levantada aqui na conferência. A criação do Sistema Único de Saúde, a criação do SUS, que é o tópico da nossa próxima unidade, nossa próxima videoaula nós iremos discutir essa criação do SUS, o que é, quais são os princípios, quais são as diretrizes, sendo que isso foi elaborado aqui na oitava Conferência Nacional. Instituiu a participação social e a participação popular como estratégia elementar nas propostas de políticas públicas, que é colher da população a demanda para com a assistência. Né? A assistência deixou de ser algo diretivo do governo para com a população, mas sim uma demanda colhida na população e a possível adequação dos serviços para atender essa demanda. E a constituição e ampliação de um orçamento social, de se pensar de forma plausível como isso se operacionaliza. Então, no decorrer de todo esse processo evolutivo, histórico, de promoção de um pensamento e atenção em saúde pública, a oitava Conferência Nacional, ela fecha essa construção desse novo panorama de políticas de saúde no país. Ela fecha um determinado período histórico para dar abertura a um outro período histórico, que deflagra, né, que é deflagrado pela Constituição Federal de 1988 e a criação do SUS, que é a Lei 8.080 de 1990, que é o tema da próxima aula. Então, na aula de hoje, quais foram os principais tópicos que nós discutimos? Reforma sanitária e mudança na política de saúde no país, ou seja, os movimentos sociais, os movimentos populares, a participação governamental e a participação comunitária no que se refere a essas conquistas de direitos ao serviço de acesso aos serviços de saúde e de previdência social, até a deflagração da nossa atual legislação de saúde pública, que é pelo SUS. Vimos a importância dos movimentos populares, como eu acabei de dizer para vocês, e essa compreensão de um novo conceito de saúde. Isso é fundamental. Esse processo de construção histórico, de reivindicações, de propostas, de contrapropostas, nos levou a essa nova reformulação do conceito de saúde. Abandonamos essa ideia de a saúde como ausência de doenças e construímos e fomentamos a ideia de saúde na compreensão de um sujeito influenciado por múltiplos fatores, ou seja, um sujeito multifacetado, aquele influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Um sujeito mais ampliado, uma nova concepção do sujeito e, sucessivamente, uma nova concepção de saúde para atender essas demandas desse sujeito. Desejo um bom estudo a todos, que seja uma leitura prazerosa, que seja uma leitura proveitosa e que a aula tenha colaborado para a compreensão do conteúdo de vocês. Então, bons estudos e aguardo vocês na próxima videoaula.